peraí. Ok, beleza. Então, só para deixar, hoje é dia 19, né? Pessoal, eu só vou pedir para vocês me ajudarem para a garganta não tá legal, então vocês evitam de ficar conversando. Vocês estão bem tranquilos isso aí. O negócio é o seguinte: o que a gente está estudando? Resposta dos elementos, dos componentes, das peças, do que for, às cargas externas. Certo? A primeira coisa que acontece quando a gente está preocupado em entender isso é o quê? Veja bem, se eu tenho uma peça qualquer e aí realmente não importa o formato, não importa a peça, isso para nós é completamente relevante, tá? Se tiver sendo aplicado uma força F qualquer aqui nessa peça, vamos pensar o seguinte: essa força ela é uma carga externa, tá? Ou seja, ela é uma força de fora da minha peça que está fazendo, está influenciando, está aplicando ali algum esforço nessa peça, tá? Vamos assim dizer, solicitando que essa peça faça alguma coisa, né? Bom, e aí eu quero saber o seguinte: essa peça vai suportar essa força ou não? Né? Aí é uma pergunta simples, mas ela é muito complicada, porque aí, veja bem, tem várias formas de fazer essa análise, e uma delas, que é a que a gente vai seguir aqui, é o seguinte: vamos elencar um ponto qualquer. Então, por exemplo, ó, eu vou escolher esse ponto A, e esse ponto A vai ser o meu ponto de partida para mim poder estudar o que acontece com essa peça quando eu tenho uma carga externa sobre ela. Ok? Ok? Então tá. O que a gente faz na sequência? O método que a gente normalmente adota, pelo menos no cenário didático, é qual? Eu vou supor, eu vou imaginar um corte na minha peça. E aí, olha só, eu posso fazer um corte passando pelo ponto A aqui? Posso. Vou chamar esse corte aqui de AA. Posso fazer um corte nesse sentido aqui, e aí eu vou ter um corte do tipo BB. Mas eu também posso ter um corte nessa direção aqui, e aí eu vou ter um corte do tipo CC. Positivo? Qual linha de corte imaginário que eu vou usar para poder estudar? A que vocês quiserem. No final do dia, tem que dar o mesmo resultado. Por quê? A peça é uma só, a força é uma só, o ponto é um só. Beleza? Essa dinâmica da gente supor esses cortes é uma questão didática. Positivo? Virtualmente eu corto do jeito que eu quiser. Se eu considerar, pelo menos no dia de hoje, que tudo que está nessa direção é orientação X, tudo que está no sentido vertical é orientação Y, pronto, eu tenho meu sistema de coordenadas. Isso vai ser importante. Vamos supor que eu vou cortar a peça na linha AA, certo? Então, se eu tiver aqui o meu corte na seção AA, qual que vai ser a pegada que eu vou ter? Eu vou ter exatamente o quê? Um pedaço da minha peça devidamente cortada, eu vou ter a minha força F de K, eu vou ter aqui assim o meu ponto A, e aí toda vez que a gente faz um corte imaginário numa peça, podem surgir até 4 esforços aqui dentro. Quais são? Normal no ponto A, cortante no ponto A, fletor no ponto A e torsor no ponto A. Beleza. Esses aqui são os 4 esforços internos. Internos em que sentido? A gente só vai perceber eles dentro do material. Vamos pensar que esses esforços aqui são basicamente o quê? O que está ligando um átomo desse material no outro átomo do material, beleza? Positivo? Vamos pensar desse jeito aí que fica legal. Eu posso cortar desse jeito, e aí se eu cortar desse jeito, eu vou ser obrigado a fazer o quê? Vou ter que ter aqui uma decomposição dessa força,
certo? E aí eu vou ter aqui uma fx e aqui uma fy. E aí, naturalmente, eu vou precisar saber daquele ângulo para achar aquilo ali. E uma consequência direta disso aqui é o quê? A gente vai aplicar a condição básica do equilíbrio, que diz que é o quê? Isso, que o somatório das forças tem que ser igual a zero para que não haja movimento. Isso aqui até é possível que ele não seja igual a zero, mas aí vai ter movimento, aí é cinética, aí é outra história. Não tem nada a ver com o que a gente está estudando aqui agora, tá? E eu também vou aplicar o somatório dos momentos, ele também tem que ser igual a zero para que não haja movimento. Beleza? Eu sei que se eu fizer isso aqui, eu vou nesse caso aqui ter que a minha normal em A ela vai ser igual a menos fx e a minha cortante em A vai ser igual a minha força em y. Meu momento fletor aqui, naturalmente, ele vai ter um valor, vocês concordam? Meu MA, ou seja, meu momento aqui vai ter um valor, sei lá, eu precisaria de ter aqui, por exemplo, uma distância D, e eu precisaria também de ter aqui o que? Uma distância, sei lá, E, positivo? E aí, nesse caso aqui, eu teria um MA que vale qualquer coisa que realmente não importa aqui agora, certo? Legal. Uma vez que eu fiz isso, percebam uma coisa, então eu vou ter isso, e eu vou ter aqui um MA que vai ser igual a qualquer coisa, realmente isso não me importa aqui agora. Só a título de comparação, vamos fazer uma malandragem aqui? Ao invés de usar o corte A, eu vou usar o corte CC. Se eu for usar o corte CC, olha só o que vai acontecer. A minha peça está aqui, certo? Eu vou continuar com essa força F aqui, eu vou continuar com o ponto A no mesmo lugar, só que agora, olha, eu preciso decompor aquela força F? Até posso, mas é bobeira. Por quê? Porque o meu plano de estudo é normal essa força, então eu vou ter o que aqui? Nesse caso eu vou ter uma normal em A, posso ter, desculpa, uma normal em A, uma cortante em A, um fletor em A e um torsor em A, enfim. E nesse caso aqui, na hora que eu fizer os somatórios, eu vou ter o que? A normal em A vai ser igual à minha força F, cortante em A nesse caso vai ser zero, fletor em A nesse caso vai ser zero, torsor em A nesse caso vai ser zero. Certo? Ou seja, tudo depende de como que você está analisando o problema. Logo, em se tratando desse campo de disciplina, fazer um exercício desse sem desenhar é uma péssima ideia. Vocês já perceberam isso, né? Fazer isso aqui sem desenho é literalmente uma péssima ideia. Não faça isso. Beleza? O que eu sei é que no final do dia, essa força aqui, ela vai gerar uma tensão do tipo sigma, não vai? E nesse caso aqui eu vou só ter uma tensão normal, né? E aí só para a gente lembrar, os possíveis casos de tensão que a gente tem, quais são? Eu posso ter uma tensão do tipo sigma, que seria uma tensão normal, que é força por área. Eu posso ter uma tensão tal, que seria uma tensão de cisalhamento, que é do tipo cortante sobre área. Uma tensão normal, que seria a minha tensão fletora, que é o meu momento vezes uma distância qualquer pelo momento de inércia. E uma tensão de cisalhamento tal devido ao torque, que é basicamente alguma coisa desse jeito aqui. Isso aqui, até aqui, tá claro para todo mundo? Ou alguém tem alguma dúvida nisso aqui? Ou seja, se eu tenho uma peça, se eu imagino um corte, eu vou encontrar tensões. E aí, mais uma vez, eu vou relembrar aquilo que a gente já tinha falado lá atrás. Se é sigma, ela é normal. Ou seja, a força que deu origem a essa tensão é perpendicular à área que eu estou analisando. Se é tal, é uma tensão de cisalhamento. Logo, a força que deu origem a essa tensão é tangencial à área que eu estou analisando. No caso, a área aqui seria a área que eu fiz o corte imaginário. Beleza? Essa diferença de sigma e tal é importante, tá? Mas olha só, nesse caso, eu encontrei uma única tensão, né? Nesse caso, nitidamente, eu vou encontrar a tensão do tipo sigma. Olha, essa aqui vai dar uma sigma x, essa aqui vai me dar uma sigma y, uma tal xy,
né? Que é cisalamento. Então aqui eu vou ter sigma x, aqui eu vou ter tal xy. Esse fletor vai gerar uma tensão em x também. Então eu vou ter basicamente aqui o quê? Uma tensão do tipo x, sigma x, e uma tensão do tipo tal xy, certo? E essa força que forma no momento em A, ela soma com o outro tal x? Sim, as tensões eu posso somar. Tá? Bom, o que eu vou fazer daqui a pouco, sim, eu posso somar. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado e saber quando você pode somar. Porque tensão é uma grandeza vetorial. Na condição de ser uma grandeza vetorial, a gente tem que tomar um certo cuidado em fazer somas de forma indiscriminada. Porque eu vou fazer daqui a pouco, eu posso somar. Porque aqui na verdade eu vou ter um sigma x dessa normal e um sigma y desse momento. E eu posso somar os dois? Posso. Se eles estiverem no mesmo eixo. Só que tem uma pegadinha aqui, tá? Tem uma pegadinha aqui que vocês não podem esquecer. Desenhe. E desenhe as forças. E desenhe como vai ficar a tensão. Sabe por quê? Porque essa tensão aqui, ó, é tranquilo. Essa aqui é tranquilo. O problema é essas duas. Por quê? Essas duas, elas sempre vão gerar uma tensão de que tipo? Ele tem a centroide. Isso. Elas sempre vão gerar tensões que vão ter o que a gente chama de gradiente de tensões, né? Tipo assim, tanto o fletor quanto tanto a tensão de flexão quanto a tensão de torção, elas têm uma peculiaridade que é o seguinte: quando o ponto que eu estou analisando está no centroide, elas vão ser zero. E quanto mais longe eu tiver do centroide, maior elas vão ser. Ou seja, a tensão de flexão e a tensão de cisalhamento por torção, a tensão normal por flexão e a tensão de cisalhamento por torção, elas têm essa particularidade. Quanto mais longe você tiver do centroide, maior ela vai ser. No centroide ela é zero. Então, isso aí é um pulo do gato, porque na verdade nesse caso aqui, se eu assumir que o ponto A está no centroide da peça, a tensão de flexão vai ser zero. Nesse caso, se eu assumir que o ponto A está aqui em cima, ela vai ser máxima. Tá? Então, tensão de flexão e tensão de torção, tome esse cuidado. Porque toda vez que eu jogo aqui na fórmula, eu tenho o quê? Momento fletor, momento de inércia, momento torsor, momento de inércia polar. Tudo bem. E essa letrinha que está aqui depois? É a distância do centroide até o ponto aonde eu quero medir a tensão. Nos dois casos. Ou seja, essa letrinha aqui é sempre a distância do centroide até aonde eu quero medir a tensão. Então, essas duas tensões aqui a gente tem que tomar ainda esse cuidado adicional de ver o ponto que eu estou querendo medir. Beleza? Porque no centroide elas sempre vão ser zero, as duas. Ok? Bom, isso aqui, gente, na boa, só revisão, né? Mas é uma revisão necessária. Por quê? Só com o que eu fiz aqui até agora, vocês perceberam que se eu olhar de um jeito, eu vou ter duas tensões. Se eu olhar de outro jeito, eu vou ter uma única tensão. Nesse caso aqui, eu vou ter alguma outra tensão em algum outro eixo. Alguma outra tensão normal em algum outro eixo. Desculpa, falei errado. Estava pensando em outra coisa. Nesse caso aqui, eu vou ter alguma tensão de cisalhamento. Não, aqui eu tenho, porque eu tenho uma força cortante, eu gerei uma tensão de cisalhamento, uma tensão do tipo tal. Aqui eu tenho tensão do tipo tal? Não. Então eu posso falar nesse caso, quando eu não tenho tensão do tipo tal, quando eu não tenho tensão de cisalhamento, eu falo que essa bichinha aqui é o quê? É uma tensão normal principal, certo? E todas as tensões normais principais, elas sempre vão ser identificadas como sigma 1, sigma 2, sigma 3. Enquanto as tensões que eu calculei a partir da força vai ser sigma x, sigma y, sigma z, tal xy, tal yx, tal z, por aí vai. Beleza? E mais uma vez, isso é uma convenção universal, é um detalhe, e é importante vocês prestarem atenção nesse detalhe. Tá bom?
transformar isso aqui nisso aqui? Tem. Como? Transformação de tensão. Aquela forma gigante. Oi? Aquela forma gigante. Não, ela não é tão grande. Bom, se eu estiver trabalhando no estado espacial ou no estado triplo de tensões, ela vira uma equação cúbica que é gigantesca de grande quando eu for escrever ela aqui. Agora, como a gente está aqui limitado no estado plano de tensões, né, aí o capítulo que a gente entrou aqui agora, ele é um capítulo que chama-se de transformação de tensão. Tá? Esse capítulo de transformação de tensão, grosso modo, o que ele faz é o quê? Ele pega tensões do tipo sigma x, sigma y, tal xy e por aí vai, né? E eu vou simplesmente elencar em sigma 1, sigma 2, sigma 3. E todos os outros possíveis tal qualquer coisa vão ser zero. Certo? E aí, isso existe o quê? Uma matemática que vai receber isso e vai fazer isso. O nome disso aqui é transformação de tensão. Beleza? Beleza? Ou não? Como que eu faço isso? Isso aqui, ó, no estado plano, a gente faz como? Aquela equação que vocês já viram, né? Sigma 1 e sigma 2 é igual a quê? Sigma x mais sigma y sobre 2, mais ou menos raiz de sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado mais tal xy ao quadrado, fechou raiz, certo? E aí, essas tensões aqui, ó, eu chamo elas de tensões normais principais. Legal. Pô, mas por que tem que falar isso tudo? Muito simples. Porque qual que é o grande problema que a gente tem na vida real, na hora que a gente vai para a prática? Lá no ensaio mecânico, eu pego o corpo de prova, ponho na máquina e tá arrebentado, não é? Nesse caso, eu tive uma tensão que normal, porque a área que corta é assim, a força está sendo aplicada assim, então força perpendicular, tensão normal, só que ela só foi medida em uma única direção. Positivo? Agora começam os nossos problemas. Por quê? Porque, via de regra, posso apagar lá? Tira a foto aí que eu vou apagar. Foi? Aqui agora, o que acontece? O que acontece é que na vida real as coisas não são tão lindas quanto a gente gostaria. Tá? Como assim? Olha, os materiais, primeira coisa, eles podem ser ditos uniformes ou não uniformes. O que quer dizer isso? Quem sabe? Se eu falo que o material ele é dito uniforme, não uniforme, né? Se eu falo que ele é uniforme, significa que as suas propriedades são iguais em qualquer porção do material. Ou seja, isso aqui implica que as propriedades são iguais em qualquer porção. Certo? Certo? Não uniforme, não são iguais. Beleza? Além disso, a gente tem um outro probleminha aqui que é o seguinte. O material ele pode ser isotrópico ou ele pode ser anisotrópico. Anisotrópico. Essa aqui vocês já viram? Não, mas tem alguma coisa de constância do...
Isotrópico significa que as suas propriedades são iguais em qualquer direção. Anisotrópico? Não, são iguais em qualquer direção. Vamos dar exemplo. Pode ser? O aço, se eu pegar o aço, uma chapa de aço, cortei o corpo de prova desse jeito aqui, fiz o ensaio, 200 megapascal, legal. Então, ó, peguei a chapa, tirei uma lasca assim, fiz o ensaio, 200 megapascal, tá. Aí eu vou lá, pego uma lasca assim da chapa, ou seja, primeiro eu peguei assim, agora eu peguei assim, mudei a direção, fiz o ensaio, o valor deu igual, isotrópico. Ou seja, não importa se eu estou submetendo ele à tração assim ou assim, o valor é o mesmo. Então, o material é isotrópico. E o material anisotrópico? Isso não é verdade. Exemplo clássico, madeira. Se você pega a madeira tem as fibras dela. Se você pega a madeira e tenta um ensaio na direção da fibra, dá X. Pega a madeira contra a fibra, dá Y. E vai dar uma diferença bem grande. Certo? Ou não? Uniforme e não uniforme, né? Se eu pego um material uniforme, por exemplo, o aço, eu pego ele, ensaio de tração, tanto, ensaio de compressão, o mesmo tanto. Se eu pego, por exemplo, uma cerâmica, puxo, tanto. Se eu faço compressão, dá muito mais tanto. Ou seja, a forma como eu aplico a resistência muda, beleza? Por que eu estou falando isso? Porque as teorias de falha que a gente vai ver, elas dependem do material ser uniforme ou não, ser isotrópico ou não, beleza? Um elemento puro, um metal puro, ele sempre vai ser o quê? Uniforme isotrópico. O aço é um metal puro? Não? O aço é o quê? O aço é puro? É um elemento químico puro? Ele é uma liga. O aço não é uma liga de quê? De ferro e carbono? O aço é um material homogêneo? Não, ele é um material heterogêneo. A gente considera o aço homogêneo por aproximação. A gente considera ele homogêneo por aproximação. Rigorosamente falando, ele não é. Tá, então peraí. Não, beleza. Então a gente já viu que a gente tem aí um monte de detalhes para observar. Beleza. Tranquilo até aí? Vamos pôr mais uma camada de complexidade nessa conversa? Podemos? Tá bom. Nesse caso, a tensão, vamos supor que ela vai estar na mesma direção que o ensaio que eu fiz para medir a resistência do material. E naquele outro caso que eu apaguei, aquelas tensões todas, será que elas não vão influenciar, considerando que um material ele pode ou não ter resistências diferentes conforme a direção que a carga está sendo aplicada? Tá, então peraí, então você está me dizendo que se eu pegar a peça, eu peguei aqui a minha peça, eu submeti ela a uma situação em que ela está sendo solicitada assim, ok? Agora, e se ela estiver sendo solicitada assim e assim ao mesmo tempo? Eu posso comparar com aquele valor de resistência que eu medi de forma direta? Não. Por que não? Porque veja bem, quando eu fiz o ensaio, eu apliquei somente uma direção. Agora, na vida real, a peça está assim e assim. Ou seja, eu posso fazer uma comparação direta? Não posso. Porque agora a situação é diferente. E aí é onde que a gente entra no quê? No capítulo das teorias de falha, tá? E aí é onde que a gente está meio que assim, fazendo um passo adiante da transformação de tensão. Na verdade, eu acho que eu vou até tentar pôr aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Eu tenho meu material, aconteceu essas tensões, fiz uma transformação de tensão, cheguei nas tensões normais principais, e eu sei que o material, ele tem aqui, ó, a resistência dele, certo? Eu sei que a resistência desse material, sei lá, é uma
tensão de escoamento igual a XXX, por exemplo. O Y aqui está representando escoamento, beleza? Beleza? Esse Y aqui, só para quem não sabe, ele vem da palavra yield. YI é que é o equivalente de escoamento em inglês. E aí o que acontece? Eu preciso ter alguma matemática louca aqui que receba as normais principais, compare com a resistência e me fale se está, ó, eu estou apontando aqui, gente, viajando aqui, me fale se está ok ou não ok. Em outras palavras, vai me falar o quê? Não falha ou falha. E o nome disso é o quê? Teoria de falha. Teoria de falhas. Ok? Essas teorias de falha existem várias, e aí a primeira condição que eu vou pôr aqui é o seguinte: regime estático. Leia-se. Primeira regra: estou no regime estático. O que quer dizer isso? A tensão não varia no tempo. Ok? Ah, mas e se ela variar no tempo? É outra teoria, que eu não vou falar agora. Se ela variar no tempo, aí eu estou caindo numa situação de fadiga, que é outra aula. Beleza? Então tá. E qual que é a outra questão? Olha, se o meu material ele tiver um comportamento dúctil, isso quer dizer o quê? Se ele tiver aqui, ó, um alongamento percentual maior do que 5%, eu posso chamar ele de dúctil. As duas principais teorias de falha que existem é qual? Eu tenho o famoso critério de Tresca para os íntimos. O nome oficial dele é a máxima tensão de cisalhamento, certo? E eu tenho o critério de von Mises, ou von Mises-Hennig para os íntimos, e é também conhecido como critério da energia de distorção. Todos dois são perfeitamente válidos para materiais frágeis. Naturalmente, Tresca, ele é o mais velho e ele é dito critério conservador, tá? Enquanto von Mises, ele é dito um critério um pouco mais preciso, porque ele é um critério mais novo e que ele tem um pouco mais de cobertura em termos de resistência, tá? Isso aqui, gente, para materiais dúcteis, beleza? Ou não? Tá? E como que eu aplico isso? E como que isso funciona? Olha, vamos com calma. Bom, os materiais dúcteis, né? Tá, mas, pessoal, meu material é frágil, né? E se eu tiver algum material frágil? E frágil aqui para mim é o quê? Tudo que tiver um alongamento percentual menor do que 3%. Olha, se a gente tiver um material frágil, infelizmente é mais complexo. Por quê? Porque o critério de Tresca e o critério de von Mises, eles assumem que o material é isotrópico e uniforme. Então, falar que o material é uniforme, ele é o quê? Isso aqui, ó, é a condição. A condição para mim poder aplicar Tresca, para aplicar von Mises, é qual? O regime tem que ser estático, o material tem que ser uniforme e isotrópico. Se o material não for isotrópico, ou não for uniforme, ou eu não estiver no regime estático, via teórica, eu não posso considerar esse caminho aqui. Certo? O material é frágil. E agora? Bom, para materiais frágeis, a gente tem alguns outros critérios. Por exemplo, o critério de Rankine,
a gente tem o critério de Moore, tem o critério de Coulomb-Moore, tá? E eu vou ser bem sincero para vocês, critérios para materiais frágeis, eles têm tantas regras, tantas exceções, tantas coisinhas, que eu sinceramente não estou preocupado em entrar nesses critérios aqui com vocês. Por quê? Porque no dia a dia ninguém usa. A verdade é essa. Tá? Esses aqui usam. Esses aqui são importantes, são relevantes. A gente tem que entender isso aqui. Esse aqui tem. Esses aqui, eles são importantes. Mas a gente tem que saber equilibrar o tempo disponível que a gente tem para a aula e a relevância dos conteúdos. E na hora que eu ponho isso na balança, isso aqui se torna relevante, considerando o tempo disponível que eu tenho aqui para a gente trabalhar esse assunto. Beleza? Então, assim, pelo amor de Deus, não entenda que isso aqui é inútil. Não, não é que é inútil. A gente não tem tempo de ver isso, e quando eu olho para a vida real, eu uso muito mais isso aqui do que isso aqui. Então é importante a gente ver o que a gente usa mais. E depois que você entende isso aqui, uma lidinha no livro, vocês entendem isso aqui. Beleza? Então, eu vou trabalhar isso aqui com vocês. Por quê? Porque a gente não tem tempo. Beleza? Mas isso aqui a gente vai ver um pouquinho. Bom, Peraí. vou pegar uma água aqui. Relaxa, você tem uma energia aqui. Beleza. Gente, a teoria, tipo assim, a parte de cálculo desse conteúdo, assim, com muita sinceridade, é tranquilo. Mas não adianta vocês quererem saber o cálculo se vocês não souberem a teoria que está por trás, que está direcionando esse cálculo. Até agora, tá tranquilo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Beleza? Pessoal aí? Tranquilo aí? Beleza. Bom, tá, e aí? Como que funciona isso? Como que é o esquema disso aqui tudo? Simples. Se eu pegar aqui, por exemplo, critério de von Mises, tá? Critério de von Mises. Para o estado plano, ou seja, tá? Então, vamos lá. Para o estado plano, vou fazer diferente. Então, ó, antes disso. Então, considerando estado plano, o que é o estado plano, gente? Estado plano é sigma 1 é diferente de zero, sigma 2 ele pode ser diferente de zero ou igual a zero, e sigma 3 tem que ser igual a zero. Beleza? Para ter estado plano, eu não posso ter 3 sigmas diferentes de zero. Tipo, sigma x, sigma y, sigma z. Se os 3 forem diferentes de zero, esse é estado triplo. Não é o meu caso aqui. Beleza? Então, para o estado plano, von Mises pode ser resumido da seguinte forma: sigma 1 ao quadrado menos sigma 1 vezes sigma 2 mais sigma 2 ao quadrado, e do lado de cá eu tenho sigma ao quadrado, vou chamar esse sigma aqui de sigma de escoamento, tá? Apesar de que tem algumas divergências aqui. E aqui, entre os dois, eu vou colocar o que? Uma inequação. Eu vou colocar um maior que menor que. Qual que a gente vai usar? Olha, infelizmente, dá um pouquinho de briga aqui, porque tem livro que mostra de um jeito, tem livro que mostra do outro. Qual que é o jeito que eu acho mais certo? O jeito que a gente entende o que a gente está fazendo. E aí vocês vão ver que não importa o que está ali. Vocês lembram do princípio fundamental da estrutura metálica? Qual que era o princípio fundamental da estrutura metálica? Como é que é? A resistência tem que ser maior do que a solicitação, ou a solicitação menor do que a resistência, não é? Então, entenda o seguinte: isso aqui faz o papel de solicitação, certo? E isso aqui faz o papel de resistência. Se isso for maior do que aquilo, falha. Se isso for menor do que aquilo, tudo certo.
Eu defendo isso. Qual que é o sinal que eu vou pôr ali? O sinal que vocês quiserem, desde que vocês entendam o contexto. Se eu colocar que isso aqui é maior do que a resistência, igual a falha. Se eu colocar que isso aqui é menor do que a resistência, ok. Beleza? Com toda sinceridade, é difícil de entender isso. É isso. E aí, qual que é o tchan da coisa, né? Ó, considera um aço que tem tal resistência. Considera que ele está submetido a, sei lá, torção pura. Se ele tiver submetido a torção pura, de que não eu paguei, né? Ó, sigma 1 e sigma 2 era o que? Sigma x mais sigma y sobre 2 mais ou menos raiz sigma x menos sigma y sobre 2 quadrado mais tal x y ao quadrado. Olha aqui, pensa comigo. Se ele está em torção pura, ele vai ter uma tensão do tipo tal. Positivo? Torção pura. Tem tensão normal? Não. Se não tem tensão normal, é zero, é zero, é zero, é zero. E esse aqui vai ser qualquer valor diferente de zero. Você concorda que nesse cenário, sigma 1 e sigma 2 é igual a mais ou menos a tensão de torção? Mais ou menos 10. Concorda comigo ou não? Mais ou menos tal. Oi? Não consegui visualizar isso. Vamos lá. Um exemplo besta, tá? Ó, se a minha peça tem somente torque, sei lá, vezes raio, vezes J, eu quero saber o diâmetro do eixo que eu preciso pôr naquele eixo lá para ele suportar a desalcanção. Ele só tem torque. Eu vou ter o quê? É a única tensão que eu vou ter. Se a única tensão que eu tenho é tal XY, joga aqui para mim. Joga aqui. O que vai acontecer na hora que eu jogar aqui? Zero, 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 zero. Vai ficar o quê? Sigma 1 e sigma 2 é mais ou menos raiz quadrada de tal XY ao quadrado. Ou seja, nesse caso eu posso falar que sigma 1 é igual a mais tal XY e sigma 2 é menos tal XY. Posso? Eu posso pegar essa brincadeira ali e jogar aqui? Olha só que coisa linda que fica. Vai ficar tal xy ao quadrado menos tal xy vezes, entre parênteses, porque o sigma 2 é o menos, né? Menos tal xy mais menos tal xy ao quadrado. Tal xy ao quadrado, menos com menos mais, ou seja, eu vou ter 3 tal xy ao quadrado. E aí eu vou pôr lá minha interrogação, né? Tensão de resistência ao escoamento ao quadrado. Você agora consegue fazer o cálculo contrário? Se eu estou usando um aço 1020, eu vou lá na tabela do material, pego a resistência ao escoamento dele, acho esse tal XY. Ou seja, eu vou achar o quê? O maior tal XY que ele suporta. Achei o maior tal XY que ele suporta, resolvendo isso aqui, que é bem tranquilo de resolver. Aí eu sei o quê? Que o maior tal que ele pode suportar está associado aqui. Se ele tem tal torque, o maior tal que ele pode, eu acho o maior raio que ele pode ter. O menor raio que ele vai ter. Entenderam como é que a coisa funciona? E eu posso brincar com isso, sabe? Eu posso brincar com essas relações. Eu posso dar as tensões e pedir para você verificar se houve ou não houve falha de acordo com Von Mises. Não posso? Entenderam como é que a coisa funciona? Nesse mesmo exemplo seu aí, imaginando que tem uma engrenagem na ponta do eixo, eu já vou considerar o peso dele no sigma lá, né? Que é a força que está exercendo. No momento que você colocou uma engrenagem, você já mudou tudo. Então, Porque, por exemplo, se a sua engrenagem for uma engrenagem de dente helicoidal, de cara, ela vai ter força em X, força em Y, força em Z.
Se ela for de dente reto, fosse em X, fosse em Y. Além do torque. Além do peso próprio. Então, no momento que você põe uma engrenagem na conta, já mudou tudo. Aí não vai ser mais torção pura, né? Aí vai ser outra coisa. Tá? Tranquilo? É exatamente correto eu usar somente esse cálculo para definir alguma coisa de torque? Tem um erro. Qual que é o erro? É o problema de todos os eixos que rodam. Qual que é o problema? Quino. Hã? Quino. Quê? Entendi. Quino. Não. Não? Também, mas não. O problema é que o eixo roda. O problema é que o eixo roda. Aí os caras ficam assim, mas isso é o pré-requisito, né? Ele rodar. Mas pensa comigo. Meu eixo. O ponto A está aqui em cima. Na superfície. Beleza? Eu vou fazer de um jeito diferente só para vocês entenderem. Se eu pôr uma força aqui, esse ponto está aqui, ele está sofrendo tração. Meia volta depois, compressão. Ele veio para baixo. Ou seja, a tensão nesse ponto está, ó. Não é? Entendeu o problema? A tensão está variando. No tempo. Normalmente, torção, ela torção de eixos, ela normalmente está associada a quê? Variação de carga no tempo. Então, eu não posso assumir isso aqui como uma verdade absoluta e imutável com o eixo. Mas é uma excelente aproximação. O correto aqui seria, no caso de um eixo, não seria seguir só esse caminho. Eu usaria esse caminho como ponto de partida. Mas eu ainda usaria o quê? O conteúdo de fadiga que a gente ainda não viu, que é outra aula. Eu também usaria as relações da fadiga. Mas a fadiga ela é problemática, porque toda vez que a gente entra no terreno da fadiga para fazer algum cálculo, a gente tem que ter um ponto de partida. Nem que seja um número que você acordou pensando nele, mas tem que ter um ponto de partida. Então eu posso, por exemplo, fazer isso aqui para ter o ponto de partida do diâmetro do meu eixo, por exemplo, e depois ir lá no conteúdo da fadiga e validar ele? Positivo. Tranquilo, Vomices? Tira a foto aí que eu vou apagar para explicar a 13. Bom, e 13? Como é que funciona o 13? Do mesmo jeito. Ó, vou até aproveitar aqui para vocês entenderem que o negócio é de boa. Em se tratando do critério de Tresca, mais uma vez, eu estou considerando o estado plano, beleza? No estado plano, o critério de Tresca, eu tenho que olhar ele de cara de duas formas. Então, de duas formas? De duas formas. Como assim? Sinais iguais, sinais diferentes. Tá? Por que isso? Porque eu estou olhando no plano. Então, é meio que um resumo do critério de falha para facilitar a nossa vida. Ah, mas tem um outro jeito de escrever? Ele tem, só que vai dar mais trabalho. Entendeu? E aí é um método que, sei lá, é perda de tempo. Eu acho que a gente não usa aí. Na verdade é essa. Vomices usa. Quer uma prova que vocês usam Vomices na vida real? Pega qualquer software de simulação e vai lá no simulador dele, vocês vão ver essa palavra lá. Eu juro, vocês vão ver lá a tensão de Vomices. Ou seja, Vomices usa.
Por quê? Porque ele é um valor legal, ele é uma aproximação boa, é uma coisa assim bem realista, sabe? 3 que eu falo o seguinte: se os sinais forem diferentes, eu vou fazer o quê? O módulo de sigma 1 menos sigma 2 e eu vou comparar com meu sigma de escoamento. Muito difícil, né? Ou seja, se o resultado do meu módulo for maior do que isso, válido. Se o resultado do meu módulo for menor do que a resistência ao escoamento, está tudo bem. Tá, e se os sinais forem iguais? Bom, se os sinais forem iguais, você vai pegar módulo de sigma 1 contra a tensão de resistência ao escoamento e o módulo de sigma 2 contra a resistência ao escoamento. Ou seja, se os sinais forem iguais, a única condição de Tresca para que haja falha é que tanto sigma 1 e sigma 2 tem que ser maior do que o escoamento. Certo? Ou não? É só isso? É. Ah, mas é uma comparação direta nesse caso? É. É difícil de entender isso? É. Não, é simples. O problema é que vocês têm uma tendência a querer complicar as coisas. Isso é simples, é só isso. Esse sigma eu vou achar ele com base nas transformações de tensão. Positivo. Calculando Com base no. tensão cortante. Exatamente. Aí, como é que você me fala que você não entendeu? Não, eu queria ver isso assim no exercício, porque só imaginar assim é um pouco, sabe, mais difícil, mas tudo bem. Tá bom, vamos fazer um exercício então. Tira a foto aí que eu vou apagar o outro lado aqui. Quer entender isso aí na prática? Beleza. Então, antes de entender isso aí na prática, presta atenção aqui, ó. Presta atenção, isso aqui é muito importante. Existe, ainda trabalhando no estado plano, existe uma convenção universal. Isso é muito importante. Que é uma convenção no sentido de representação de um elemento cúbico infinitesimal. Que? O negócio é o seguinte. Lembra daquela nossa peça bonitinha aqui? Aquela que tinha uma força aqui assim? Lembra dela? Que a gente estava falando de um ponto A qualquer aqui? Lembra disso? E se eu cortar de cá, cortar de cá, cortar de cá, cortar de cá e cortar agora no sentido do quadro? Eu vou tirar um cubo, não vou? Eu vou estudar as tensões nesse cubo. Isso, na verdade, é o correto em se pensando em transformação de tensão. E aí eu vou analisar a resistência daquele cubo. E é assim que um simulador de computador funciona. Ah, quem que já mexeu com o projeto aí lá no, sei lá, SolidWorks, Inventor, o que for? Desenhar a peça. Vou dar uma simulação. Aí a primeira coisa que você tem que fazer lá, o que depois que você parametrizou, tem que gerar malha, não é? E aí a peça não fica toda quadriculadazinha? É isso. Eu tirei esses elementos aqui. E aí ele calcula a resistência de um cubinho para o outro. Entendeu? E a convenção universal fala o seguinte: quando eu estou no estado plano, eu vou representar as tensões deste elemento como desenhando um quadrado. E aí, via de regra, eu vou ter isso aqui, ó. Oi? Essa aqui estaria representando a tensão sigma x, essa aqui representa sigma y, e essas duas juntas representam o tal xy. Nesse caso, do jeito que eu desenhei, elas estão positivas. E na verdade ainda faltou aqui, tá? Pensem que existe um eixo de simetria aqui, ó. As setas, isso aqui é um eixo de simetria. Olha a diferença. Não seria tal YX? A de cima ali? Oi? A de cima. Não seria tal YX?
não dá na mesma. Porque eu estou no estado plano. Ah, Se eu estou no estado plano, se eu estivesse no estado triplo, daria diferença. Tá? Mas isso aqui, cara, isso aqui é conversão universal, tá? E aqui, lembra que tem um eixo de simetria aqui. Então, se esse sigma está para fora, ele é positivo. Se ele está para dentro, esse aqui também tem que estar para dentro, com pressão. Lembra dos eixos de simetria, tá? Beleza? Quer uma prova de que essa convenção é importante? 70%, 80% de qualquer prova que vocês pegarem de engenheiro, de concurso, de processo seletivo de engenheiro, vai aparecer um cubinho desse com essas setas. Tá? Vamos ao exercício? Então tá, vamos lá. Se eu considerando o elemento infinitesimal representado nessa figura aqui, ó. Considerando esse elemento infinitesimal aqui e considerando que a gente tem um material cuja resistência ao escoamento dele é de 200 MPa, 100 MPa. Verifique se ocorre falha por von Mises e por Tresca. Haverá falha? Pergunta. Sigma x menos 10, sigma menos 15. Haverá falha? A. Tresca. B. Von Mises. Pessoal, de acordo com aquela convenção ali, esse cara está fazendo às vezes de sigma x e que eu tô. Nossa senhora, que quero apagar tudo. Esse cara aqui está fazendo às vezes de sigma x, esse cara está fazendo às vezes de sigma y, correto? Aqui eu já dei as tensões calculadas. Ah, mas eu vou dar um eixo e quero calcular, mandar você calcular a tensão. Cara, isso é resistência dos materiais. Meu foco é daqui para frente, não é daqui para trás. Eu dei uma pincelada aqui para vocês lembrarem, mas meu foco é daqui para frente. Beleza? Então, se eu tenho as tensões, o que acontece? Eu tenho aqui então, vocês concordam que o meu sigma x, na verdade, ele vale menos 10 MPa, enquanto o meu sigma y vale menos 15 MPa. E meu tal xy? Quanto que ele vale? Jogar na prova, né? Vale zero, né? No meu elemento ele está representado? Não, ele vale zero. E agora, o que é o próximo passo? Determinar sigma 1, sigma 2. Como? Daquele jeito você já sabe. Sigma 1 e sigma 2 é sigma x mais sigma y sobre 2 mais ou menos raiz sigma x menos sigma y sobre 2 quadrado mais tal xy quadrado. Como que vai ficar isso? Olha, menos 10 menos 15. Cuidado. Menos 10 menos 15. Um menos é da fórmula, um menos é do valor. E esse cara vale zero. Positivo? Meninos? Ou seja, sigma 1 e sigma 2 está dando o quê? Menos 10 com menos 15, menos 25, menos 25 sobre 2, mais ou menos raiz de menos com menos, mais, menos 10 com mais 5, com mais 15 deu 5, 5 sobre 2, 2,5, 2,5 ao quadrado, mais nada. Sigma 1 vai ser o quê? Menos 25 sobre 2 vai dar menos 12,5, mais quanto que dá essa coisa aqui? Oi? Esse aqui? Só esse aqui.
Só esse valor da raiz por enquanto. Vocês demoraram a responder? Que coisa esquisita. Que coisa esquisita você demorar a responder isso tanto, hein? Então. Pois é, rapaz. Olha só. Então, esse aqui deu menos 10 e esse aqui deu menos 15. Pô, legal. Dei uma volta para chegar no mesmo lugar. Acontece. Tá, acontece. E agora, vamos lá. Letra A, tresca. Sinais são iguais ou diferentes? São iguais. São iguais, né? Então, se os sinais são iguais, eu tenho que fazer o quê? Módulo de menos 10 é o que para, quanto que eu vou usar? 100 MPa. Módulo de menos 15 é o que de 100 MPa. Olha, esse cara aqui ele é menor do que 100 e menor do que 100. Solicitação está sendo menor do que a resistência. Logo, não há falha. E tresca? Também não. Se desculpa, falei bobeiras. Se tresca falou que não tem falha, von Mises assina embaixo. Se tresca fala que tem falha, von Mises duvida. Tudo que tresca fala que tá ok, von Mises fala que tá ok. Se quiser calcular, a gente calcula, mas vai estar ok. Por quê? Como que você sabe disso? Já vou explicar. Como que eu sei de? Bom, vocês estão duvidando de mim? Então vamos lá. Letra B, von Mises. Sigma 1 ao quadrado menos sigma 1 vezes sigma 2 mais sigma 2 ao quadrado. Interrogação, sigma y ao quadrado. É isso? Me ajuda aqui então. Menos 10 ao quadrado menos 10 vezes menos 15 mais menos 15 ao quadrado ao quadrado. Como é que vai ficar isso aqui, ó? 100 menos vezes menos mais vezes menos 10 vezes 15, 150. 15 ao quadrado, essa aí eu não sei não. Oi? 15 vezes 15. 225 positivo. Quanto? 225. Ah, 225. Mais 225. Interrogação. Certo? Certo. 100 menos 150, menos 50. Ou 375. 175. 175 é menor do que 10 mil? Mais ou menos, quase. Algumas casas. Só um deles não curva. Se eu soubesse que era assim, Professor, aí você falou de quando é o sinal igual entre três, mas se fosse diferente, é o quê? Vamos fazer um exercício assim, em sua homenagem? vou tirar um retrato. Deixa eu só pegar minha água. Não tirei foto, senão eu vou cachê. Professor, então se o 3 que falar que tem falha, eu vou ter que fazer alguma coisa, então. Gente, eu Não achei que isso necessariamente estava isso. aberto. Você falou que Era um homem. Quem que tresca?
Um jeito de você enxergar os dois critérios é: vamos pensar que aqui eu vou plotar sigma 1, aqui eu vou plotar sigma 2. Batalha naval. Sigma 1 e sigma 2. Sigma 1 deu 10, sigma 2, sei lá, deu menos 10, deu menos 15. Pum, deu aqui. Combinação dos dois. Está dentro da área? Ok. Então não tem falha. Esse aqui é o critério de Tresca, certo? Certo? Sabe como é que é o de von Mises? O de von Mises ele é assim. É um desenho assim muito mais bem feito do que o meu, mas ele é o quê? Ele é uma elipse. E esse aqui é o critério de von Mises. Todo critério de Tresca está contido dentro de von Mises. Só que von Mises tem umas barriguinhas aqui que também considera vale e Tresca não considera. Vai que tá ali também. Né? Por isso que eu te falei. Se Tresca falou que fale, que tá ok, von Mises assina embaixo. Se Tresca falar que falha, não põe a mão no fogo, não. Calcula von Mises. Beleza? Se você pedir nos dois e Maria haverá falha no 3 eu não preciso nem calcular no von Mises, então. A não ser que tenha escrito no exercício a palavrazinha cretina falando demonstre. Se aquela palavrinha cretina, ela demonstre o critério de fala de von Mises, aí você tem que fazer, não tem jeito, né? Justifique. Né? Palavrinha boa pra pôr em prova, né? Não lembra dela. Olha só. Em homenagem, né? Colega aí, vamos fazer um exercício diferente, né? E sabe o que eu vou mudar? Eu vou mudar só isso aqui, ó. Ixi. E agora? Ó, agora eu tenho alguém fazendo o papel de tal x, y. Aí eu tenho o quê? Sigma x continua menos 10, tal, esse aqui agora vale 0 e esse cara aqui agora vale 10 megapascal. E eu tô bonzinho, tô colocando tudo 10 para facilitar a nossa vida, tá? Então olha só, aqui e aqui eu tenho que apagar, porque agora aqui ficou 10, aqui ficou 0, aqui ficou 0, aqui ficou 10, né? Aí olha só, aqui agora vai ficar quanto aqui? Ó, aqui agora vai ficar menos 10 sobre 2, então esse cara aqui vai dar menos 5 dos dois lados, né? Dentro da raiz vai dar o quê? Dentro da raiz vai dar menos 10 sobre 2 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Agora a raiz já vai dar um valorzinho mais interessante. Quanto que deu? Mais 25, mais 100, mais 125. Quanto deu, gente? Não sei. 10 ao quadrado, 100. Deu 11,18. Só o valor da raiz. Só. E aí aqui agora como é que ficou os valores aqui? Esse aqui vai dar menos. Esse aqui vai dar 6,18. positivo? Sim. 3 que agora funciona desse jeito? Não, vamos ter que apagar. Porque agora os sinais são diferentes, né? Sinais diferentes, o critério é o quê? Você lembra lá? Tal 1 menos tal 2. Não lembro, módulo, né? Isso. Ou seja, em módulo 6,18
menos 16,18. Tipo saldo. Menos com menos vira mais. 6,18 com 16,18 vai dar quanto? 21,36? 22,36? Então deu 22,36. Comparado com 100, ótimo. Ainda assim é menor, portanto, não há falha. Agora, né? Agora. Com toda sinceridade, é difícil de aplicar a teoria de falha? Não fiz omissos para esse segundo caso, mas também não vai ter falha. Por quê? Porque a gente já viu que toda vez que Vomices, que Tresca fala que está ok, Vomices vai lá e assina embaixo. Porque o critério de Vomices é considerado cerca de 15% mais preciso. Se você pegar essas áreas aqui, subtrair uma da outra, fazer os algebrismos aqui, vocês vão ver que Vomices tem em torno de 15% mais área que Tresca.